Gostaria de chamar a professora Gisele para a seguinte apresentação. A palavra é sua, Gisele. Bom dia, Caleri. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Bom dia aos colegas de mesa. Eu vou aqui compartilhar mais imagens. Desculpem, novamente ele não está reconhecendo. Eu vou ter que reabrir. Agora sim. Acho que agora foi. Tá ok? Estão vendo? Bom, a minha, não exatamente a área, mas as questões que eu tenho trabalhado já tem bastante tempo, elas estão relacionadas a essa presença da tecnologia na educação, né? Isso tem tomado, na minha trajetória, a forma de diferentes questionamentos e que são possibilitados a partir de perspectivas distintas. Na verdade, eu comecei, de fato, lá na tecnologia, lá na engenharia, enfim, tem uma longa trajetória multidisciplinar, e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com a perspectiva dos discursos, né? Dentro dessa perspectiva, eu, nos últimos 5 anos, por aí, comecei a focalizar em metáforas. E as metáforas, elas são mesmo fascinantes, né? E acho que é importante, para poder justificar a terceira parte, que foi a parte que eu organizei do livro, falar um pouquinho sobre elas, né? Porque, a princípio, podem parecer que são apenas figuras de linguagem, embelezamentos e ornamentos, mas tem muito mais aí nessa história das metáforas. E isso foi aparecendo aos poucos em discussões que foram tomando corpo a partir da década de 30 na filosofia e se expandindo para outras áreas, inclusive a linguística e a sociolinguística. Então, foi possível enxergar que as metáforas, elas de fato, elas têm um papel fortíssimo na cognição. E esse é o ponto de partida, né, do trabalho que eu tenho feito. Tem muita teorização, eu sou uma estudiosa, mas eu não sou uma especialista. De fato, de tarde, a gente vai ter uma roda de conversa com o professor Diogo Gurgel, que é filósofo, e ele é especialista em teoria das metáforas. Quem estiver interessado pode aparecer para participar. Mas, assim, dentre as diversas possibilidades teóricas, né, eu tenho trabalhado com a ideia das metáforas fundamentais, isso em uma parceria com o professor Márcio Lengruber, que também vai participar da mesa, e, em particular, com a ideia das metáforas conceituais de Lakoff e Johnson. E a ideia aqui é que as metáforas, elas são, de fato, construtos mentais. Elas são pontes que ligam um domínio a um outro domínio. E que, na sua expressão linguística, que é aquilo que está na nossa fala, né, elas, de uma certa forma, condensam não somente ideias, mas valores e juízos de valor também. E, desse modo, elas também indicam questões ideológicas, que é uma coisa que me interessa muito nos estudos de tecnologia na educação. Então, eu acho bem interessante como o Lakoff e Johnson colocam que as metáforas não são só palavras, elas são profecias autocumpridas, no sentido que elas são bases para a construção de mundos e construções de forma de ser, de existir e se relacionar e agir no mundo.
Então, elas são bastante profícuas, eu acho. Na educação, a gente tem uma tradição longa, né, de uso de metáforas. A gente tem o professor parteiro, do Platão barra Sócrates, a gente tem a ideia do cultivo, a metáfora do percurso, a educação bancária, do Paulo Freire, a gente tem aquela lindíssima analogia do Comênios, baseada na tipografia, né? E então, as metáforas, além delas darem noções e formas de conceituar a educação, os atores da educação, os objetos da educação, os contextos da educação, elas também são muito úteis na sala de aula, né? A prática docente também é bastante marcada pelo uso de metáforas, porque elas permitem que seja feita uma ponte, muitas vezes, entre o tipo de conhecimento que está sendo ali apresentado pelo professor e os saberes que são específicos do dia a dia dos alunos, né? Então, elas têm também um rendimento, como diz a Milene, eu gosto dessa expressão, elas têm um rendimento também pedagógico, né? Bom, o livro, especificamente, assim, porque o meu interesse é principalmente essa coisa da presença, essa relação de tecnologia com a educação, e, obviamente, o que é tecnologia com a relação dessa coisa com o ser humano, eu busquei, assim, escolher algumas contribuições de colegas que são bastante, que tocam em pontos que eu acho que são bastante importantes para esse processo da gente pensar ou repensar, reavaliar as nossas formas de conceber coisas na educação. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada capítulo. O primeiro é um clássico, na realidade, e para quem é da área de letras, né, é bastante interessante. O capítulo é do Michael J. Ready, que já é uma pessoa fora da academia, já tem algum tempo, e ele trata daquilo que ele chama de metáfora do canal. É bem interessante a ideia, né? A metáfora do canal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as palavras, elas são vistas como um canal de transmissão de ideias, elas são continentes de ideias. Bom, isso tem, assim, bastante problemas, né? E eu vou falar um pouquinho depois de decorrências disso para a educação. Mas é uma metáfora que, de fato, ela está presente não só no inglês, que foi a língua que o Redding analisou, mas ela está presente no português e, de fato, na maioria das línguas romance. Talvez em outras, eu não saberia, mas nas línguas romance, sim. Então, isso é bem interessante, porque também faz parte do nosso senso comum, no sentido de conceber o que é a comunicação. Né? Aquele velho modelinho que, de fato, é consistente com a teoria matemática da comunicação, do Shannon e Weaver, do transmissor, o meio de transmissão, o receptor que decodifica, enfim, aquela coisa que, de fato, está baseada nessa ideia de que as palavras são uma coisa transparente que veicula, né, esses significados. Agora, uma coisa que eu acho interessante que ele faz é que ele ele explora um contexto em cima de uma outra metáfora, que ele chama de metáfora dos fabricantes de ferramentas, como uma alternativa à metáfora do canal, e ele situa nesse contexto uma narrativa que eu acho interessante, porque no extremo da narrativa, ele retrata uma forma uma impossibilidade da comunicação. Ou seja, de fato, da comunicação sem esforço interpretativo. Isso revela um certo paradoxo do senso comum, dessa transparência, né, da linguagem, que é orientada pela metáfora do canal, mas também admite a possibilidade dessa subjetividade radical. Então, uma coisa que ele faz, é uma parte da discussão dele, é usar exatamente a ficção, que é uma outra coisa que me interessa bastante dentro da prática, né, de formação que eu faço. Então, ele usa a ficção como um recurso para discutir algumas questões que são bem complexas conceitualmente.
E aí a gente passa para o segundo texto, que é do professor Márcio Lengruber, que é o meu parceiro de pesquisa já há vários anos, pensando com a Ursula Le Guin, que é uma escritora feminista incrivelmente profícua, que se toda ficção é metáfora, como ela propõe, como Neil Gaiman, que é um outro escritor interessante, também propõe, o segundo capítulo do professor Márcio Lengruber, intitulado O Nome da Rosa, uma leitura em busca de metáforas epistemológicas. Ele ilustra, na verdade, o potencial da ficção como um caminho para a análise e a compreensão do aqui e agora, do contexto que a gente está vivendo, do cenário mais amplo no qual se insere a educação e as práticas das quais nós participamos. Então, a partir da trama do Umberto Eco e de várias pistas que Umberto Eco deixou sobre a escrita do romance, o Márcio explora metáforas que possibilitam compreender o conhecimento para além dos modelos mais tradicionais, inclusive o modelo da árvore, que é aquela representação de ramificações e relações hierárquicas, que não são necessariamente mais tão relevantes ou tão significativas para aquilo que a gente tem no mundo de hoje, que é um mundo de conexão, um mundo conectado em rede, né? Então, o texto, ele ressalta que as metáforas que ele vai identificando aos poucos, né, no texto do Eco, elas são consistentes com metáforas que são bastante já utilizadas para falar da educação em alguns espaços específicos, que são a rede, a teia e o rizoma e algumas outras. Bom, aí a questão da ficção, aí entra o terceiro capítulo do Edgar Gomes Cruz. De volta ao ciberespaço, uma alucinação consensual acadêmica. Eu acho esse título muito interessante, provocador, né? O que ele faz aqui? Ele mostra que a fonte de alguma das ideias que a gente adaptou na academia como ponto de partida é, de fato, a ficção. Em particular, ele fala da ideia do ciberespaço, que nos estudos de internet dos anos 90 e dos anos 2000, e no Brasil ainda bastante utilizado, esse conceito, na verdade, ele veio da ficção, ele veio de um romance que inaugurou o gênero cyberpunk, que é o Neuromancer, de William Gibson. Então, o Cruz, ele faz uma espécie de genealogia desse termo, e ele passa, obviamente, pelo Neuromancer, mas por uma gama de outros textos acadêmicos das áreas, né, que eram consideradas estudos da internet, computação mediada por computador, enfim, vários campos de nomes diferentes, mas que usavam esse termo como uma coisa assim, né, um conceito que não tinha nenhuma fundação na empiria, no mundo real. E isso eu acho muito interessante, eu acho uma cutucada boa na gente que está pensando tecnologia e educação e precisa de um pouco de historicidade, de pensar, né, essas redes e enraizamento dos conceitos que a gente usa nas nossas discussões. Bom, então o livro fecha, a parte fechando esse livro, né, com um texto do filósofo Mark Zuckerberg, intitulado Antropologias do Monstro e Tecnologia, Máquinas, Ciborgues e Outras Ferramentas Tecnoantropológicas. Então, ele oferece aqui, na minha perspectiva, né, uma proposta para repensar essa relação humano-tecnologia a partir da noção do monstro. E ele pensa o monstro no texto como uma metáfora do outro, uma metáfora do tecnológico, da tecnologia, e uma metáfora do próprio humano. Então, nas palavras dele, monstros não apenas cruzam fronteiras pré-estabelecidas, eles também nos ajudam a traçar as fronteiras, a estabelecer as próprias categorias que questionam, ameaçam e destroem essas fronteiras, que é muito interessante como um paradoxo, né? Então, ele recorre também à ficção, ele recorre ao clássico Frankenstein. O que mais que eu posso dizer? E ele
eu acho que o texto tem muito clara essa objeção à forma de pensar a tecnologia como neutra, né? Ele destaca o papel dos exercícios que ele chama de tecnoantropológicos, que definem o humano, a humanidade, o que é ser humano, a partir de lugares como laboratórios, centros de pesquisa e até ateliês, né, de artistas. Então, além dele apontar para a não neutralidade dessa coisa que a gente pensa ser a tecnologia, ele também aponta para a necessidade da responsabilização, né, por parte de uma variedade de atores e contextos que estão envolvidos não só no uso de tecnologia, que seria o que é relegado, em particular, à educação, mas a produção desses objetos que a gente chama de tecnologias, né? Então, assim, eu espero que esses textos contribuam para a gente entender, pensar o papel da metáfora, né? A metáfora, por exemplo, do canal, ela tem uma relação direta com uma metáfora conceitual que perpassa o nosso vernáculo docente, né? Que é a metáfora do preenchimento. A gente fala de conteúdo, a gente fala de passar conteúdo, de transmitir conteúdo, o aluno tem que absorver como esse cérebro, né? Que isso aqui é um desenho feito por uma menina de 13 anos, representando o que ela pensa ser aprender. Olha aí como é que essa coisa do preenchimento toma essa forma da absorção tão comum na forma de pensar até de senso comum, né? Então, assim, para fechar, eu só queria dizer que as metáforas, né, elas nos ajudam a organizar o nosso dia a dia, enfim, elas são uma forma de categorização, e sem categorias seria muito difícil a gente navegar no mundo, mas elas também encorajam certas formas de pensar, porque elas encorajam certas formas de pensar e obscurecem aspectos que talvez não sejam tão interessantes dessa forma de pensar, né? De tarde, eu vou, na discussão, a gente vai falar bastante sobre metáfora da ferramenta, que é uma coisa que me incomoda também ao Márcio, já sei que incomoda ao Diogo, e a gente quer discutir isso bastante de tarde, porque essa metáfora, ela é uma metáfora que naturaliza o objeto como se ele não tivesse uma história. A história do objeto fosse criada a partir da inserção daquilo em um novo contexto. E isso eu acho que é bem difícil, assim, bem enganador, na verdade.